Então nós fecharemos nesse momento nossos olhos. Vamos se ligar, fazer uma ligação agora. Nós aqui na terra, com Jesus Cristo e Deus, que é o único que pode fazer algo por nós para nos levarmos até a Deus. É Jesus Cristo. Não existe outro meio, não tem outra maneira. Não existe. A Bíblia fala que não existe. Então, fechamos nossos olhos neste momento. Falamos com Deus nesta humilde oração que vamos fazer neste momento. Sim, Pai. Senhor eterno Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por este dia maravilhoso de sexta-feira que o Senhor tem nos dado de trabalho, de termos acordado de manhã cedo, ter o nosso pão, nosso cafezinho, biscoito. Não sei o que o Senhor deu para cada um de nós nesta manhã de café da manhã, no nosso trabalho, no nosso almoço, nosso café da tarde, quem toma, no nosso jantar. E neste momento estamos aqui, nesta rádio, para falar uma coisa tão importante que é sobre o teu filho, sobre ti, Senhor. Glória. E sabemos também que o inimigo, Pai, está neste momento tampando ouvidos de muitas pessoas. Muitas pessoas estão pensando neste momento em sair fora de sintonia desta rádio. Que ela seja travada agora, neste momento, e não poderá se mexer enquanto o pastor estiver falando aquilo que ela tem que ouvir neste momento. Porque sabemos que o inimigo está querendo acabar com as famílias, destruir cada família. O pai, a mãe, os filhos. Nessa pandemia que está acontecendo, marido ficando dentro de casa diariamente, mulher ficando dentro de casa diariamente, como o pastor falou, os filhos não estão indo para a escola, estão ficando dentro de casa diariamente. Gente parado, a mente da gente fica vazia e fica muito fácil para o inimigo chegar e entrar dentro da nossa mente e botar coisas horrendas para a gente pensar e fazer. Mas neste momento está todo amarrado em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus que foi derramado em cima daquele calvário, naquela cruz, para que todos nós tivéssemos vida, e, irmão, e é vida com abundância. Não é meia vida, não, é vida com abundância. Então, através dessa palavra que o pastor vai trazer nesta noite, para essas pessoas que estão nos ouvindo, e que está aí mandando mensagem para uma amiga, para um amigo, agora é aí a hora de você usar aí a rede social. Amiga, amigo, irmão, irmã, tio, tia, seja o que for, manda, liga, fala, que agora é a hora que Deus vai estar entrando com uma palavra, com providência na sua vida. Senhor, está aqui o seu servo, pastor Thompson, usa ele, ó Pai. Eu quero ouvir dele o que o Senhor tem para falar para mim e para todos os nossos ouvintes que estão aqui nos ouvindo hoje. E perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, porque nós somos pecadores. Sim. Viemos do pecado, mas sabemos também que o Senhor está aí para nos perdoar. Sim. Então perdoa, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Essa é a humilde oração que eu te faço neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu queria deixar um texto no Marcos, capítulo 2, no verso 17. Diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E nós gostaríamos, nessa oportunidade, de estar falando sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre as enfermidades. Ao estudarmos a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitas causas para as enfermidades. Nós vamos comentar sobre algumas delas nessa noite. Uma das causas das enfermidades é o pecado. É uma das primeiras causas. Um paralítico, ele foi levado por 4 amigos, ele não conseguiu ter um encontro direto com Jesus, entrando pela porta da frente. Ele foi descido pelo telhado, e quando ele está diante do Senhor Jesus,
Jesus lhe diz: perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. Então nós vemos uma relação direta entre pecado e enfermidade. Jesus encontrou um homem enfermo. Havia 38 anos, próximo ao tanque de Betesda, tanque esse que um anjo descia regularmente, mexia nas águas. Quem conseguisse chegar primeiro era curado de qualquer enfermidade. Esse homem estava lá, aguardando uma oportunidade. Jesus se apresenta a ele, diz: toma o teu leito, levanta. Aquele homem é curado automaticamente. Depois Jesus encontra com aquele homem, e Jesus diz assim: olha, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, uma das causas de muitas pessoas estarem doentes, estarem enfermas, é o pecado. Na Bíblia, a enfermidade também, ela pode acontecer como uma punição divina. Quando o Senhor Deus enviou as pragas sobre o Egito, a sexta praga foram os tumores sobre homens, sobre animais, devido à rebeldia do povo egípcio. Então, a enfermidade como punição divina, ela ocorre também. Quando o rei Herodes, ele se vestiu com uma roupa gloriosa, fez um discurso lindo, ao ponto do povo dizer: quem está falando não é um homem, é Deus. E ele foi ferido ali também por uma enfermidade, porque ele não deu glória a Deus, ele foi comido de bichos. Então existem algumas enfermidades que são resultado direto do pecado cometido pelo homem. Uma outra causa de enfermidades na Bíblia é a ação direta dos demônios. Os demônios lançando enfermidades sobre as pessoas. Jesus, ele chega na sinagoga, ele encontra uma mulher crente, ela frequentava as reuniões regularmente e já tinha 18 anos que ela estava encurvada. Ela não ficou encurvada porque deu um mau jeito carregando algum móvel. Ela não nasceu assim. Um espírito de enfermidade estava sobre aquela mulher. Então, qual que era a causa da enfermidade daquela mulher? A ação direta de Satanás. Quando Satanás se apresenta diante do Senhor e Deus fala assim: você viu meu servo Jó? Satanás diz: mas ele tem tudo o que ele precisa. Se ele perder essas coisas, com certeza ele vai blasfemar na sua face. E Deus diz: olha, então vai, toque em tudo que ele tem, menos na sua vida. E a Bíblia diz que o próprio Satanás lançou enfermidade tão grande sobre Jó, da planta dos pés à ponta da cabeça. Então a Bíblia deixa claro que existem enfermidades que são decorrentes. Primeiro, do pecado, e segundo, existem enfermidades que são decorrentes de ação maligna. Remédio nenhum consegue resolver, porque é uma ação direta no mundo espiritual. Agora, existem também as enfermidades que são decorrentes da natureza humana, da nossa fragilidade. É por isso que no Velho Testamento existiam as prescrições. Se alguém tivesse leproso, ele não podia conviver no arraial. E aquela pessoa precisava passar por um isolamento social. O leproso, ele tinha que ficar isolado. Ali não podia ter contato. Existiam muitas restrições. Nós encontramos na palavra de Deus recomendações para que os potes com os alimentos fossem todos cobertos, para que não pousassem insetos. Existe uma lista na Bíblia de animais imundos e animais puros. Deus dizendo: se você comer um morcego, você vai morrer. As pessoas eram orientadas, quando precisavam fazer as suas necessidades, né? Preciso fazer o número 2. A palavra de Deus diz que essa pessoa tinha que sair do arraial e levar um bordão. E ali ela precisava cavar um buraco e ali ocultar as suas fezes, os detritos, para que ninguém pisasse. Por quê? Porque se pisasse, ia ficar doente, ia morrer. Então a palavra de Deus, ela diz: existem enfermidades que fazem parte da natureza humana. A Bíblia diz que Jacó,
ele ficou doente. Falaram com José, olha, vai visitar o teu pai, porque ele está velhinho, ele está muito doente. Jacó que teve um encontro com Deus face a face. Poucos homens na Bíblia tiveram encontro com Deus face a face, mas ele ficou doente. Por quê? Por causa da nossa condição humana, que é fraca, que é frágil. O profeta Eliseu, que foi usado para poder direcionar uma cura para Naamã, quando ele foi visitado pelo rei Joás, diz a palavra de Deus, que ele estava enfermo, e daquela enfermidade ele também morreu. Então existem enfermidades que são decorrentes do pecado, existem enfermidades que são decorrentes de ação maligna no mundo espiritual, e também existem enfermidades que são naturais da nossa condição humana. Não tem para onde correr. Nessa existência, nós vamos ter que passar por elas. No Novo Testamento, nós vemos que Paulo, diz a Bíblia que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Lenços e aventais do seu uso pessoal eram levados para os enfermos, e ali os enfermos eles eram curados. Agora, o próprio Paulo, na sua equipe de obreiros, ele teve ali pessoas doentes. Ele recomenda a Timóteo, seu filho na fé, ele diz, Timóteo, toma um pouco de vinho, que é um anestésico, por causa das suas frequentes enfermidades. O seu estômago está doendo, Timóteo. Então, toma um anestésico. Na época era o que tinha. Trófimo. Paulo, numa de suas cartas, ele diz, olha, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Nós não podíamos ficar, nós fomos, a nossa equipe foi para uma viagem, mas ele ficou lá, doente. Epafrodito foi outro também que esteve enfermo, esteve doente. Então são muitas pessoas na palavra de Deus que ficaram doentes devido a essa condição. Enfermidades que são naturais. Eu queria falar só sobre mais uma causa de enfermidades. Essa é, aleluias, uma maravilha, que é a enfermidade para a glória de Deus. Essa não tem explicação, queridos. São quando nós ficamos enfermos e não tem uma explicação racional, não tem uma explicação lógica. Jesus, ele tem um contato com o cego de nascença, e ele cospe no chão, ele pega aquele lodo, passa nos olhos daquele homem, aquele homem é curado. Mas os discípulos estavam perguntando, mas será que ele ficou assim porque ele pecou? Qual foi a causa? Jesus não deu resposta. Ele falou assim, essa enfermidade é para a glória de Deus. Então a Bíblia diz que existem enfermidades que não têm uma explicação, mas é para a glória de Deus. É para quando a pessoa receber a sua cura, ela vai testemunhar e dizer, glória a Deus, porque Ele tocou na minha vida, a minha saúde foi restaurada. Quem sabe você que está ouvindo agora está aí acometido de Covid ou qualquer outra doença, até terminal. Quem sabe se não é para a glória de Deus, é quando você sair daí, você vai ser um testemunho vivo da glória de Deus, daquilo que Deus pode fazer. Aleluias. Diante das enfermidades, a Bíblia diz que nós devemos orar. Nós precisamos orar. Volto a falar sobre a importância da oração. Devemos nos achegar a Deus com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é o galardoador. Então, num momento como esse, independentemente do meu corpo estar doendo, ainda que eu não saiba exatamente as causas, eu preciso orar. Preciso falar com Deus. Ah, mas a minha fé é pequena. Devemos fazer como o pai daquele jovem que caía na água, caía no fogo. Ele disse, Senhor, a minha fé ela é pequena. Ajuda na minha incredulidade. Então essa fé nós precisamos desenvolver para que possamos estar orando pelas enfermidades de outros e até pelas nossas enfermidades. Precisamos orar, precisamos falar com o Senhor, precisamos pedir oração. A palavra de Deus diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, eles
vão vir com óleo, vão orar. Se houver cometido pecados, ele vai ser perdoado e o Senhor o levantará. Então é hora de pedir oração. Está doente? Pede oração. Peça que alguém esteja orando por você. Desenvolva a sua fé. Estes sinais seguirão os que creem. Não é? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então muitas vezes você não tem como sair da sua casa, coloca a mão na sua cabeça. Diga, meu Deus, me ajuda. Nós não tivemos tempo de falar aqui, mas dependência química, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é caracterizada como uma doença. Entra lá na categoria dos distúrbios psíquicos, é uma doença. Então, colocar a mão na sua cabeça, meu Deus, me cura dessa doença chamada tabagismo. Então você mesmo pode fazer isso. E peça alguém para fazer isso por você. Então a palavra de Deus, quando fala em enfermidades, ela aponta algumas causas e ela diz, olha, é preciso orar. E eu queria terminar dizendo que quando nós vamos orar por um enfermo, ainda que sejamos nós mesmos, é importante perceber se não há algum pecado cometido que precise de confissão. Porque se a enfermidade for decorrente do pecado, quando confessarmos, a cura vem. Então, a primeira coisa, preciso identificar. Essa enfermidade é decorrente do pecado? Ou é uma punição divina? Quanta gente enferma por causa da desobediência. As casas de recuperação estão cheias de pessoas doentes, hipertensão, diabetes, problema nos rins, no fígado, tudo por causa da desobediência. Não é fala minha, não, é fala deles mesmos. Pastor, eu fui desobediente, porque eu conhecia a verdade, não era para trair minha mulher, eu comecei a trair, e olha como que eu cheguei, perdi minha casa, perdi tudo. Então, é importante que haja confissão. A confissão, nós vimos aqui, ela traz cura. Se for ação demoníaca, não tem remédio que vá resolver. Você pode consultar o melhor especialista que tiver. Então é importante identificar. Se a dependência química for um resultado direto do mundo espiritual, como tem casos, tem N casos, né? Pessoas que fizeram trabalhos de macumbaria, pegaram o nome de pessoas, colocaram em garrafa, levaram em cachoeira e deixaram lá. E foi feito um trabalho, enquanto a água desse rio correr, fulano vai continuar bebendo. Então só foi quebrado quando foi feita uma oração, Deus mostrou, Deus revelou e quebrou, acabou. Antes disso, não teve jeito. Pessoas que pegaram o nome de pessoas, amarraram no cigarro, colocaram em boca de sapo. O sapo com a boca fechada, costurado, não come, ele vai morrer. Assim como esse sapo vai morrer, esse homem vai morrer de tanto fumar. Então, a coisa é muito séria, queridos. Então, nós precisamos orar para que o Deus Todo-Poderoso possa revelar o que há por trás disso. Eu vou terminar com algumas regras de saúde que a Bíblia nos dá. Primeiro, se nós quisermos ter saúde, é preciso que haja confissão e abandono de pecados. O abandonar o pecado já é um caminho em direção à saúde divina. Andar em obediência à palavra de Deus. Deus diz, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida. Vai, você que está ouvindo aí a rádio, escolhe a vida. Anda em obediência à palavra. E a saúde, ela vai chegar. Devemos também respeitar os limites do corpo. Nosso corpo é frágil. A Bíblia, quando fala sobre o nosso corpo, Rogério, é interessante. Primeiro, ela diz que somos vasos de barro. Então, vaso de barro... é bem frágil. Se cair, quebra. É. Não é? Ela diz que nós somos pó. Como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece, porque Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. O pó... jogou ali e espalha. Jogou ali e espalha. Né? A carne é como a erva,
e toda a sua glória como a flor do campo. Logo a erva seca, murcha e cai. Então, a Bíblia só nos compara isso, né? A nossa vida é como um conto ligeiro, né? Começou aqui e acabou. Então, se eu quiser ter uma saúde, Deus está falando, cuidado com os limites do seu corpo. Esteja atento com os excessos, excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura. Isso tudo mata. E nós temos um corpo que é templo do Espírito Santo. E o principal, nós precisamos ter fé, andar em oração e buscarmos a Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar deixando os contatos assim que terminar o programa. Eu vou estar deixando aqui na rádio os contatos de 3 projetos de recuperação, onde você vai poder ligar, entrar em contato diretamente com esses projetos. E eu quero lembrar vocês que é muito difícil conseguir vaga. Então é importante que a pessoa realmente queira, esteja interessada. Então essa pessoa vai passar por uma triagem, né? Se for o caso de uma internação, e ela estiver dizendo para você, eu quero. Então você vai entrar em contato, né, com esses números e você vai estar conversando diretamente com os diretores dessas clínicas, homens de Deus, nossos amigos aí. Então, primeiro passo. Se for o caso de não internação, pastor, meu marido não pode deixar o emprego para ficar 9 meses numa clínica. Existe o tratamento ambulatorial, na APAD, onde ele pode participar de reuniões específicas, determinados horários, algumas vezes por semana. Vou deixar também o contato para que você possa estar conversando e se informando melhor a respeito. E por último, se nada disso resolver, vou deixar o meu contato pessoal. Aí você pode estar conversando comigo pelo WhatsApp, e vamos estar orando junto e cremos na vitória em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Com Jesus a vitória é certa, né, pastor? Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus, ele ama demais todos nós, ama você. E você que está nos ouvindo aí, de repente você conhece alguém, passa aí esse vídeo, bota aí, ó, acessa lá a Rádio Nova, assiste lá na íntegra lá o vídeo lá, vai estar tudo gravadinho lá na página, tá? E você pode abençoar outras pessoas. Pastor, é uma palavra muito forte mesmo, né? Porque realmente tudo em exagero nos traz prejuízo. A gente sabe que a gente tem limites, né? E eu acho que também não só a droga, ela vem mostrando isso. Esses dias aí, final de semana passado, eu acho, igual e todo mundo comovido pela morte do MC. O MC que todo mundo sabe, um cara cheio de tatuagem até no rosto e tudo mais, não estou julgando aqui, mas a vida dele não era uma vida correta. A própria família fala, era vida de bebedeira e muitas drogas. Num momento de loucura ali, acabou caindo lá do 5º andar e veio a falecer. Mas eu estava vendo uns vídeos que soltaram aí na internet sobre ele falando algumas coisas, umas coisas bem bárbaras, umas coisas bem pesadas, que ele falava que agradecer que